Preste atenção. Sempre que uma palavra-chave aparecer durante a aula, você irá escutar este som. A palavra ficará no ar por 15 segundos. Caso você não consiga anotar a palavra-chave, não se preocupe. Pare a reprodução do vídeo e retroceda para anotar. Faça isso quantas vezes precisar, seja para anotar a palavra-chave ou para assistir novamente qualquer trecho das aulas. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de responder a seguinte questão. Assinale a única alternativa correta de acordo com o estudo da oração para ver Deus dentro da diversidade. Olá, muito obrigado. É uma grande honra estar nesse instante diante de você, pessoa tão importante para a Seichonoye, divulgadora da Seichonoye, pessoa mais importante. É uma honra tão grande que antes até de nós iniciarmos o nosso estudo desta aula, eu gostaria de dividir com os senhores uma recordação que está me vindo em minha memória nesse momento, de quando eu fui nomeado divulgador da Seichonoye. Na verdade, até chegar o momento de ser nomeado divulgador da Seichonoye. Conheci Seichonoye em 1985, através da Associação dos Jovens. No ano seguinte, eu vim para São Paulo para assistir à minha convenção nacional, minha primeira convenção nacional da Associação dos Jovens. E devo confessar que aquilo foi deslumbrante, foi emocionante ver tantos jovens, tantas pessoas se dedicando para um evento daquela magnitude, daquele porte, no ginásio de esportes da Portuguesa de Desportos. Eram 2 dias de convenção e terminado então a convenção, voltando na caravana para Barretos, eu fiquei tão emocionado porque eu via sempre falando, olha, o Tokurra Senshi fulano de tal, e para fazer tal coisa, Tokurra Senshi fulano de tal, que é justamente hoje traduzido divulgador, que seria divulgador jovem. Então o divulgador nessa época era em japonês Dendoin, e o divulgador jovem, divulgador da Associação dos Jovens, era Tokurra Senshi. Eu nem sabia falar esse nome direito, mas uma coisa é certa. Na volta, eu falei para o meu presidente que eu queria ser Tokurra Senshi. E aí, chegando em Barretos, então, tive a oportunidade de preencher a ficha, de vir para São Paulo, e quando eu recebi o diploma foi um dos momentos mais marcantes da minha vida dentro da Seichonoye, comparado naturalmente quando recebi o diploma de presidente de associação local. Então, já se passou aí tantos anos, né, 32 anos desde que isso aconteceu, e agora eu tenho a honra, o privilégio de poder dirigir este estudo com todos os senhores, cujo tema é Estudo da Oração para ver Deus dentro da Diversidade. Este livro, então, de orações, né, de orações dentro do livro Orações Diárias da Seichonoye, de autoria do professor Masanobu Taniguchi. Então, na página 27, consta a oração para ver Deus dentro da diversidade. Mas para esse estudo eu gostaria que, naturalmente, eu tenho certeza que você já está com o teu plano de estudos do divulgador para 2018, que está aqui. Se porventura você não o possui ainda, faça contato com a tua regional, com o teu presidente regional ou com o coordenador regional de divulgadores e solicite imediatamente teu plano de estudo. Ele é muito rico mesmo. Então nós vamos pegar aqui, que é a aula 3, então eu vou seguir estritamente o que está aqui para que a gente faça realmente em forma de estudo, ou seja, estudaremos juntos a aula de hoje. O objetivo é compreender os conceitos diversidade e individualidade e aprofundar-se na conscientização intrínseca eu e outro somos um. Portanto, são 3 os objetivos desta aula nesse instante, que é diversidade e individualidade. E, ao mesmo tempo, aprofundar essa consciência que já está dentro de nós de que eu e o outro somos um. Então, como tópicos, a gente terá manifestar a individualidade, B, o infinito, C, a origem de todas as coisas, D, imagem verdadeira e fenômeno, E,
Força unificadora, F. Eu e o outro somos um. Então, vamos pegar aqui primeiramente, então, a Verdade da Vida, volume 14, no capítulo 3, o indivíduo no todo. O capítulo 14 é o livro que o professor Masaharu Taniguchi fala sobre ética, volume 2. A parte 2, em que o professor Masaharu Taniguchi fala-nos sobre a questão da ética. Então, está aparecendo aí na tela para você o close, né, do livro. Então, nós vamos estudar na página, capítulo 3, na página 43 da minha edição, que é a edição, para ficar fácil aí para vocês, a 12ª edição revisada de 2016. Então, o professor Masaharu Taniguchi diz: eu e o outro somos um. Deus e eu somos um. Reconhecer isso constitui o fundamento da ética, e todas as virtudes são decorrentes disso. Então, será que existe unicamente o grande eu de natureza universal e inexiste o ser individual? O professor Masaharu Taniguchi ele levanta esse questionamento, né? Então, olha só que vou reforçar aqui para que fique bem gravado para nós, sobre essa consciência, eu e o outro somos um. Deus e eu somos um. Reconhecer isto constitui o fundamento da ética e todas as virtudes vêm em decorrência disso. É isso que o professor Masaharu Taniguchi está dizendo. Mas quando se fala a respeito disso, a pergunta que se surge é: será que existe só o grande eu, essa vida universal, e nesse caso não existiria esse ser individual? Então, diz ainda, será que, aí já está na apostila, já está no plano de estudo seu, será que o ser individual é um produto da ilusão que consiste em considerar existente o que não existe realmente? Será que as afirmações eu sou um com a Amitabha ou eu sou um com a grande vida significam que a vida individual não existe originariamente e, assim sendo, o homem deve anular a individualidade e se fundir com a vida universal? Alguns pensadores dizem que sim, mas a Seichonoye não aceita essa teoria. Pelo contrário, ela ensina que quanto mais claramente o homem manifestar a sua individualidade, mais ele se integrará na vida universal. Aqui, então, é extremamente fundamental que a gente vamos relacionar o que a gente leu agora com o que está no livro Orações Diárias, como eu havia dito, do professor Masanobu Taniguchi, né, na oração para ver Deus dentro da diversidade. Então diz, no início da oração, Deus é infinita sabedoria, Deus é o amor infinito, Deus é a vida infinita. No entanto, o infinito não pode ser expresso dentro daquilo que é individual. Olha só, o infinito não pode ser expresso dentro daquilo que é individual. Ao infinito não é possível ser monótono. Também o infinito não é isolado. É por isso que quando Deus único e absoluto, que é infinito, se autoexpressa, essas expressões se tornam múltiplas, desdobram-se na diversidade e a harmonia é manifestada. Então, aqui vem, existe apenas essa vida universal, essa é a existência verdadeira. Então, olha só, no entanto, quando esse infinito, né, essa vida universal, essa vida infinita, ela é manifestada, se torna manifestada, digamos, aqui no mundo fenomênico, então ela vai se expressar através de múltiplas expressões. Desdobra-se justamente aí aquilo que chamamos de diversidade. E essa diversidade, então, se torna múltiplas. Então, esse é um conceito que está sendo frisado aqui pelo professor Masanobu nesta oração. Então, Deus, que é vida universal, é Deus único, então, quando ele se manifesta, então, justamente nesse ato de se manifestar, de se autoexpressar, a gente vai ver, então, as múltiplas expressões de Deus, né? Então, olha aí que interessante. Se autoexpressa, estas expressões se tornam múltiplas, desdobram-se na diversidade. E aí sim,
a harmonia é manifestada. Então, ou seja, quando temos essa consciência que tudo parte do todo, então a gente começa a entender que mesmo a diversidade, mesmo as múltiplas, a multiplicidade, a gente percebe então a harmonia que existe dentro delas. Se a individualidade ela existisse separado da outra individualidade, então nesse caso não seria possível conseguir-se a harmonia. Mas vamos aprofundar, vamos continuar indo um pouco além. Ainda na Verdade da Vida, volume 14, aqui na página 43, né, diz o seguinte, antes até, deixa eu vou voltar um pouquinho aqui. Para melhor explicar isso, podemos comparar a vida universal ao mecanismo geral do relógio. Aliás, está na página, por favor, vire o seu material, na página 154. Diz aqui então, para melhor explicar isso, podemos comparar a vida universal ao mecanismo geral do relógio. A função do relógio é marcar as horas com precisão. E para cada uma das peças componentes, harmonizar-se com o mecanismo geral do relógio significa manifestar com exatidão as suas características, ou seja, exercer plenamente a função que lhe é peculiar. Então, dentro deste universo infinito, nós, como filhos de Deus, temos a nossa individualidade, a nossa personalidade. E para que essa vida universal ela se expresse plenamente, é necessário que cada um de nós, eu, você e todas as pessoas, expressem essa originalidade. Então, no princípio básico da felicidade, de autoria do professor Masaharu Taniguchi, na página 15, está escrito: todas as pessoas se originam de uma única vida. Por isso, somente quando reconhecemos que, no tocante à imagem verdadeira, somos um com todos, podemos consolidar realmente a base da nossa vida neste mundo. A consciência de que somos originalmente uma só vida está intrinsecamente ligada ao amor. Em outras palavras, é o reconhecimento de que eu e outros somos um. Então, esse eu e outros somos um constitui justamente o amor que une todos os seres. Apesar da multiplicidade, apesar da diversidade de todos os seres, compomos uma única vida. Então, olha só que interessante. Somente ao se conscientizar disso, a pessoa alcança o despertar espiritual. Então, vamos pegar aqui agora a orações diária, na parte que fala sobre o infinito, se torna um grande número de finitos. Expressa diversas características e cada um começa a se mover em direção à harmonia. Olhando para isso a partir do mundo fenomênico, ele é a expansão espacial, desde o muito pequeno até o imenso, e a passagem do tempo, desde o início até o fim. Há de concordar comigo que realmente é bastante interessante na medida que a gente vai expandindo a nossa consciência, a nossa percepção a respeito dessas coisas que ocorrem ao nosso redor. A gente olha para o mundo e parecemos seres diferentes, não só entre seres humanos, mas quando a gente olha o mundo como um todo, parecem seres individuais. Então tem a vida lá que cresce meio à natureza. Nós, nas últimas décadas, fomos nos vendo cada vez mais separados, cada vez mais distantes, diferentes, nada tendo a ver com a natureza. Mas quando a gente começa a reflexionar, começa a refletir sobre esses pontos aqui abordados até esse momento, a gente começa a compreender que existe uma profunda sinergia, né, dentro desse todo, e que, na verdade, fazemos parte de uma grande teia, e que todos têm uma origem única, que é justamente esse Deus universal. Por isso que o professor Masanobu está dizendo nesta oração, o infinito se torna um grande número de finitos, expressa diversas características e cada um começa a se movimentar em direção à harmonia. Olhando para isso a partir do mundo fenomênico, ou seja, esse mundo em que a gente o sente através dos 5 sentidos, ele é a expansão espacial, desde o muito pequeno até o imenso.
e, ao mesmo tempo, é também a questão da passagem do tempo, desde o início até o fim. Continuando ainda aqui, dentro dessa ideia do mecanismo do relógio, né, de cada peça exercendo claramente o seu papel, a gente percebe que o relógio só vai funcionar perfeitamente se cada peça ali estiver exercendo e cumprindo o seu papel. O que eu quero dizer é que cada um de nós, cada ser vivo, não apenas os seres humanos, temos um papel, nós temos uma missão a cumprir dentro deste planeta, ou neste plano em que a gente vive atualmente, nessa vida presente. E somente através da prática correta, do viver plenamente essa individualidade, a gente consegue justamente expressar a grande harmonia do todo. Então, a gente talvez vai entender melhor se pegarmos aqui a orações diárias e irmos para a página 29, aqui no segundo parágrafo, mais ou menos no meio do segundo parágrafo. Ainda diz aqui: uma vez que existe o único e absoluto Deus, que é infinito, os movimentos no sentido de multiplicação, diversificação e harmonia aparecerão necessariamente no mundo fenomênico. Se entendermos isso profundamente, o modo de viver dos seres humanos como filhos de Deus seguirá o desenvolvimento e desdobramento da autorrealização de Deus. Exatamente aquilo que a gente estava falando há instantes. Então, para manifestarmos, para que Deus se autorrealize, justamente nós precisamos entender, né, a importância, reconhecer o significado e a importância de cada ser vivo dentro deste processo do mecanismo do todo. Continuando aqui na página do plano de estudos, na página 154, 155, a gente vai ver o seguinte: apesar das diferenças fenomênicas, devemos nos lembrar sempre de que, quanto à imagem verdadeira, somos um. Em outras palavras, é essencial ter a consciência de que somos uno na imagem verdadeira. E no plano fenomênico, viver com seriedade as nossas respectivas peculiaridades. Justamente isso, então, ou seja, com essa consciência de que no plano da imagem verdadeira somos um. Por outro lado, ou seja, mantendo essa consciência da grande harmonia, ao viver a vida no mundo fenomênico, a gente precisa, então, viver a nossa individualidade. O que se quer dizer é o seguinte, que nós temos uma individualidade. Certa vez eu ouvi uma expressão que me impressionou bastante aí na minha adolescência, que a gente não deve fazer comparação com ninguém, com nenhum ser. E esse texto que eu li dizia o seguinte, que toda comparação ela é absurda, porque é impossível você comparar a alguma coisa que é única. Apesar de termos a nossa individualidade, essa individualidade ela é única. Então, entre mais de 7 bilhões de habitantes na face da Terra, apenas você poderá manifestar a tua individualidade, esta personalidade. E somente sendo você é que você poderá, então, fazer com que o mundo da imagem verdadeira, ele projete perfeitamente a sua imagem nesse plano fenomênico, fazendo com que tudo ao seu redor se harmonize. Quando eu vou entendendo isso, né, a gente vai vivendo isso de uma forma prática. Professor Paulo Fujinaga, o pretor Paulo Fujinaga, ele certa vez contou numa palestra, aliás, nem foi numa palestra, foi numa conversa entre eu e ele, a gente estava falando, e ele me falou de um despertar que ele teve. Normalmente, quando a gente livra-se de um acidente, de um problema, a gente fala, olha, eu fui protegido por Deus. Mas aí vem a pergunta, se Deus é essa vida universal, ele protege apenas uma pessoa, por que ele permite que outras pessoas se acidentam então? Se um avião vai cair e a pessoa ela foi protegida por Deus e não pegou o avião, mas do que adiantou então Deus salvar uma pessoa e todas as dezenas de outras pessoas acabaram morrendo? E aí o pretor Paulo Fujinaga, ele fez a seguinte observação para mim no despertar que ele havia tido e que é um despertar que eu continuo trabalhando fortemente dentro de mim. Que quando nós alcançarmos a consciência plena de sermos filhos de Deus, um com Deus, a nossa consciência muda. Se a gente ia pegar um avião e esse avião iria cair, a gente não perde esse avião.
a gente entra neste voo. E justamente porque entramos nesse voo, o destino de todas as outras pessoas são corrigidas. O que você acha disso? Então você está dentro de um ônibus, e aquele ônibus, a mente coletiva, o karma coletivo previa que haveria um acidente. Mas porque você entendeu essa ideia do todo, dessa perfeita harmonia com o todo, porque você entrou e você e todas as outras pessoas são um só, esse sentimento, esse espírito de despertar, ele permite que haja uma correção no todo. Está entendendo, então, de uma forma prática, o que quer dizer esta oração? Né? Para ver Deus dentro da diversidade, nós podemos manifestar a Deus justamente através desta plena consciência. Então, continuemos agora voltando aqui para o nosso plano de estudos. Uma vez na orações diárias que existe o único e absoluto Deus, que é infinito, os movimentos no sentido de multiplicação, diversificação e harmonia aparecerão necessariamente no mundo fenomênico. Estou repetindo isso para que fique fortemente gravado dentro de nós. Agora, na Verdade da Vida, no volume 14, na página 158, o professor Masaru Taniguchi, ele diz: quando machucamos um dedo, não é apenas esse dedo que dói, e sim todo o corpo. No entanto, cada dedo tem a função própria e pode trabalhar independentemente. Assim como os seres humanos, cada um, com sua individualidade, compõe o todo harmonioso. Qual será o elemento que liga um ser individual com outros seres individuais? Não é preciso ter ideias complicadas sobre essa questão. Esse elemento é Deus. Em Deus, nós somos um com todos os seres. Esta é a verdade, e não há outra teoria, e não uma simples teoria. Então, ou seja, esse elemento que vai fazer essa unidade entre o ser individual com outros seres individuais, também já havia reforçado isso anteriormente, é justamente Deus. Em Deus, todos os seres são um. Ou seja, nós somos filhos de Deus. Mas até hoje a gente veio trabalhando essa consciência de que eu e os outros seres humanos também são filhos de Deus. Mas agora a gente está numa fase mais adiantada, que não apenas eu e os outros seres humanos são uma única vida, somos um em Deus, mas eu e todas as formas de manifestação da vida é um com Deus. E dentro dessa consciência é que a gente vai entendendo, né? Que diz na revelação divina da grande harmonia, né? Que quando se estabelece a harmonia, né? Todo mais a reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração. Então, essa harmonia, ela se dá do reconhecimento, através do reconhecimento de que a minha vida não é separada da vida do outro. Então, aquilo que eu sinto, o outro também vai sentir. Então, lembrei-me de uma outra história que acho que reforça bem isso daí. O professor Paulo Fujinaga, num estágio que estava fazendo para a Associação dos Jovens, ele contou essa seguinte história. Então, imaginemos que somos exímios pregadores de prego. E ele fez uma brincadeira, falando para que a gente pegasse um prego e pregasse na parede imaginária. Então, a gente pegou o prego, segurou o prego e foi bater. Então, ele disse, como exímio batedor de prego, o que a gente faz? A gente dá a martelada. E ele deu a ordem para dar a martelada. Acontece que ele disse, erramos, e acertou o dedo. Quando acerta o dedo, naturalmente, a reação, acho que de todas as pessoas, é uma só. Né? Nem precisa falar, nem precisa pensar que eu já dou a resposta. Naturalmente, o que você faz? Pega o martelo, se foi a mão direita que estava segurando o martelo, a mão esquerda imediatamente toma o martelo da mão direita e mira bem o dedo da mão direita e dá outra martelada, não é isso? E fala assim, doeu, tá vendo? Não é assim que a gente faz? Claro que não. Ninguém faz isso. Mas por que não fazemos? Não deveria ser assim, já que o conceito geralmente de que o individual nada tem a ver com o outro individual, mas a gente sabe que apesar de ser uma mão, outra mão, na verdade está ligada num único corpo. Então, ou seja, a dor que um dedo sente, o outro também o sente. Mas
Na vida do dia a dia, no cotidiano, a gente não consegue lembrar-se claramente disso. Então, se alguma pessoa, alguma situação, ela nos deixa chateado, a gente tende a achar que deve fazê-la pagar na mesma moeda, da mesma forma, que seria como você tomar o martelo e falar, tá vendo, dói. Nos relacionamentos humanos é assim, no relacionamento conjugal é assim, no relacionamento com o todo é assim também. Do tipo, você vai sentir o que eu estou sentindo, vai sentir a dor que eu estou sentindo. E a gente fica, então, justamente nessa situação de levar uma situação de atrito, né, de querer ferir o outro para sentir a dor que você sentiu. Mas quando eu tomo essa consciência dessa unidade, dessa unicidade do todo, na verdade eu tomo mais cuidado. Por isso, Cristo disse, né, faça ao próximo, ao teu irmão, aquilo que você deseja que seja feito para você. Então, justamente, mas para você fazer ao próximo aquilo que você deseja que seja feito para você, necessariamente você precisa aprender a manifestar, se respeitar dentro da sua própria individualidade. Aqui, na página 31 do livro Orações Diárias, então a gente tem o seguinte, somente os seres humanos podem sentir os atributos de Deus, compreender e amá-los e por livre arbítrio tentar expressá-los. É por isso que os seres humanos são a mais perfeita manifestação dos atributos de Deus e chamados de filho de Deus. Ou seja, ser filho de Deus é ter essa consciência de que o filho de Deus perfeito não é que o ser humano é mais perfeito do que outras criações de Deus. Significa que é o único ser conscientemente capaz de reconhecer a infinitude de Deus, reconhecer a grande perfeição de Deus e reverenciá-lo conscientemente. Isso faz com que a nossa responsabilidade, ao mesmo tempo, também seja ainda maior também. Então, a gente está praticamente finalizando, aqui ainda na página 64 do livro A Verdade e Orações, assim está escrito: somente aquele que possui força unificadora consegue unir os seres isolados e formar um todo. Aquele que possui força unificadora é Deus. Somente pelo poder de Deus, todos os seres podem se tornar um só corpo. Aparentemente, o que mantém a união de todos os corpos através da gravitação universal é o elemento imaterial chamado éter, o nada. Mas, na verdade, o que age por trás do éter, o nada, é o poder de Deus. Ou seja, né, Deus está sempre no comando. Já ouviu essa frase? Deus está sempre no comando. Então, para finalizarmos este nosso estudo, aqui na oração diz assim: ó Deus, que é meu pai e minha mãe, eu visualizo sempre seus atributos divinos dentro da infinita diversidade deste mundo. E eu sei o importante significado de ser aquele que entende e expressa seus infinitos atributos. Estou agradecido por ser um filho de Deus. Como um filho de Deus, eu prometo fazer pleno uso da sabedoria, do amor e do poder da vida interior e expressar o que é verdadeiro, o que é bom, o que é belo em minha vida. Muito obrigado. Então, desejando, né, que possamos continuar aprofundando essa consciência de ver Deus dentro de toda a diversidade, que sejamos, então, capazes de começar a praticar este ensinamento enquanto divulgadores, a começar dentro do nosso próprio lar, com as pessoas com quem nós convivemos todos os dias. Vendo justamente dentro dessa família a gente pode ver essa diversidade. Nenhum é igual ao outro. E justamente quando cada um é livre para expressar a sua individualidade, a sua personalidade, a gente reconhece Deus dentro da diversidade, é que essa família consegue realmente ser feliz. Nenhum é igual ao outro, mas quando reconhecemos que por trás de toda manifestação fenomênica está o profundo e grandioso amor de Deus, a gente consegue então ver e sentir este profundo e grandioso amor de Deus em toda a nossa vida. E naturalmente tudo aquilo que a gente se propõe a fazer acontece de forma natural. Pratiquemos, queridos amigos, queridos irmãos, este grande ensinamento
também dentro da nossa associação local. Façamos sempre com esse amor, com essa diversidade da manifestação da vida de Deus, entendendo, compreendendo, se colocando no lugar do outro, vivendo verdadeiramente a empatia, vivendo esse sentimento do amor de que eu e o outro somos um só perante Deus. Deus abençoe, muito obrigado, muito obrigado.